O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 14º capítulo, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali orando. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem fraco de fé, por que você duvidou?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediu que pudessem, pelo menos, tocar a barra de seu manto. E todos os que a tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, vamos meditar juntos esse belo texto de Mateus. Alguns aspectos são interessantes para a sua formação, para a edificação do homem de Deus, da mulher de Deus. Quero lhes falar das atitudes de Jesus. Depois de saciar as multidões, porque Ele é Deus, tudo pode, mandou que os discípulos tomassem a barca e seguissem à sua frente, atravessando o lago de Genezaré para o outro lado, enquanto ele despediria as multidões. Interessante esse primeiro aspecto. Jesus se preocupa com o povo. Jesus não abandona o povo. Jesus não nos abandona nessa hora tão difícil que atravessamos. Depois de despedir as multidões, aí tem uma mensagem belíssima para nós. Subiu ao monte e foi orar sozinho. Esses momentos de intimidade com o Pai, esses momentos de recolhimento próprios da vida de Jesus, devem nos inspirar a fazermos também nossos retiros, nossas experiências de silêncio, nossas experiências de escuta do Senhor. Agora à tarde, mais uma vez eu fiz esse momento de recolher-me nas trilhas desse santuário. Como faz bem. Fui lá até o lugar onde vamos construir o eremitério. Silêncio. A proximidade com Deus. Se queres ouvir a Deus, aprende a fazer silêncio. Recolhe-te. Verás coisas maravilhosas.
Deixa esse ativismo, esse corre-corre. Faça o que é possível. Mas tenha tempo para você. Tenha tempo para uma espiritualidade cristocêntrica. Uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus. No silêncio, na escuta. Depois, por volta das 3 horas da madrugada, Jesus resolve acompanhar os discípulos, que navegavam. Vai andando sobre o mar. As ondas estavam agitadas, pois o vento soprava ao contrário. Imaginem, tudo no escuro, no meio daquele grande lago. Lá vem um vulto branco, com a tua túnica branca. O que aconteceu? Humanamente se compreende. Os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo e gritaram: é um fantasma. Quando a gente se deixa guiar pelo medo, os fantasmas existem na cabeça da gente. Aparecem e são terríveis. Só existe fantasma para quem tem medo, para quem não é seguro de si mesmo. Existe fantasma quando a gente não acredita em Deus. Gritaram com medo. Jesus procura acalmá-los. Coragem, não tenham medo, sou eu. Sou eu. Eles ouviram a palavra. E por isso Simão Pedro. Percebam que ele está ainda com uma dúvida. Se és tu, Senhor, dúvida. Manda que eu também ande pelas águas, que eu vá ao teu encontro. Simão tem certeza de que se for Jesus, ele poderá andar sobre as águas. Mas ele carrega uma dúvida. Lembre-se, a fé não permite dúvidas. E Jesus diz: vem, Pedro. Eu imagino Pedro saindo da barca com a sua dúvida. Quando a gente tem dúvida, a gente não se abandona nas mãos de Deus. Será que é Ele? Se for Ele, eu vou caminhar sobre as águas. Se não for Ele, desculpa, vou dizer uma palavra que não é própria. Eu estou ferrado. Eu vou afundar. E enquanto Simão via o Senhor, ele se sentia seguro. Mas quando sopra um vento mais forte, quando a dificuldade aparece, a gente não pode perder de vista o essencial. Então Simão, o que foi? Teve medo. O que é que diz o texto? Começou a afundar. Quando você se entrega aos seus medos, você começa também a afundar. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, financeiramente. Seus negócios não dão certo, porque você está impregnado do medo. Liberte-se do medo. Como, Padre? Confiando em si mesmo e naquele que Ele fez capaz de superar todas as coisas. A confiança que se tem em Deus depende da confiança que a gente tem em nós mesmos e nos outros. Guarde essa mensagem. Queira passá-la para os outros, porque essa palavra pode curar muita gente. Eu conheço pessoas que viviam atormentadas e até ouviam vozes, diziam coisas, de fato, estavam tão oprimidas pelo medo, que ouviam vozes, tinham crises, libertaram-se aqui nesse santuário por esse exercício. Confie em Deus e confie em você. Dentro de você existe uma força que não lhe permite ficar dominado pelo medo. Descubra essa força. Essa força é Jesus. Pedro afundou porque teve medo. Não afunde nos seus medos. Mas Pedro tomou uma atitude correta. Grita: salva-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão e o puxou. Eu vejo a cena, o Senhor colocando Pedro na barca. Pedro já era um homem velho.
E Jesus disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você teve medo? Homem de pouca fé. Posso dizer, uma linguagem bem nossa, nordestina, eu acho que Jesus teria dito assim: cabra frouxo, por que você duvidou? Eu não estava lhe chamando? A confiança em Deus nos leva a superar todos os obstáculos. Guarde o que eu estou lhe dizendo. Eu fico contente quando pessoas me telefonam ou me mandam um e-mail dizendo: padre, aquele sermão me libertou, aquela palavra me ajudou. Eu fico contente porque o pregador não deve atribuir a si nada. Quem prega verdadeiramente o evangelho sabe que é apenas um instrumento daquele que quer falar a cada um, a todos, com o poder que possui. A palavra é dele, nós somos instrumentos, e ele quer lhe curar dos medos, das inseguranças, sobretudo nesse tempo de tanto sofrimento. Depois, o vento se acalmou. Prostraram-se diante deles. Prostraram-se diante dele e disseram-lhe: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Profissão de fé. Antes a dúvida, a insegurança, o medo, o fracasso. Agora, a profissão de fé. De quem se abandona, prostra-se e diz: tu és verdadeiramente Deus. Na dor, no sofrimento, na dificuldade, ouse também dizer: só tu bastas, fica conosco, sustenta-nos com a tua mão poderosa, para que não afundemos diante de tantas dificuldades, diante de tantos sofrimentos que essa pandemia causa a milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. Vem, Senhor Jesus, sustenta-nos, porque tu és verdadeiramente Deus. Amém.